As implicações para o mercado da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na disputa de segundo turno contra o presidente Jair Bolsonaro na noite desse domingo. Tá no ar o Política na Semana, com o que de mais relevante a política tem na agenda desses próximos dias, que vai atrair a atenção dos mercados. Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e venho aqui hoje para discutir um pouquinho dos impactos no mercado da eleição do ex-presidente Lula, eleito para um terceiro mandato a partir do início de 2023. A gente tem ali dois pontos principais de atenção. Nesse primeiro ponto, relativo à equipe econômica e à agenda, os dois principais interesses são entender justamente os nomes que devem compor o time que vai tocar o dia a dia da agenda econômica do governo e entender também o timing em que as propostas que vão ser implementadas a partir de 2023 vão ser anunciadas. A gente já conversou por aqui, o mercado tenta entender bastante como é que o governo vai conseguir colocar em prática a partir do início de 2023 a agenda ambiciosa em termos de programas sociais que foi anunciada e prometida pelo candidato durante a campanha. Como exemplo, a gente teve a promessa de manutenção do Auxílio Brasil nos níveis atuais, correção da tabela do imposto de renda, reajuste permanente acima da inflação do valor do salário mínimo, itens esses todos que não cabem no orçamento de 2023. O time do presidente eleito, portanto, vai precisar endereçar junto ao Congresso Nacional, ainda antes da posse em 2023, nesses próximos 2 meses, a aprovação de uma espécie de licença para que o orçamento de 2023 possa ser executado com esses gastos extraordinários. A maneira como essa equação vai se resolver é uma das primeiras preocupações do mercado. Esses caminhos só vão aparecer, no entanto, uma vez definida a equipe econômica, ou pelo menos enunciado ali os desenhos principais da equipe econômica do presidente. A gente viu e comentou isso desde a virada do primeiro para o segundo turno, que o então ex-presidente, candidato à eleição, fazia um trabalho ali para tentar aproximar a candidatura de uma espécie de frente ampla, dando um passo ao centro e não mais à esquerda, como poderia acontecer. Isso resultou numa proximidade dele com nomes como Henrique Meirelles, Pércio Arida, que participaram de atos ainda na última semana, e resultou também em um discurso de vitória que falou que aquilo se tratava de uma vitória não do PT, mas da sociedade de maneira geral, e que haveria necessidade de composição do governo com forças para além das equipes do próprio PT. Dali a gente chega nessa expectativa de entender como é que o presidente eleito agora vai conciliar essas duas demandas. De um lado, manter as promessas de gastos sociais além do que o orçamento comporta, e do outro, apresentar, a partir desses nomes de fora do partido, uma política econômica e uma âncora fiscal de longo prazo que soe crível para os mercados. Do outro lado, a segunda preocupação é tentar entender qual deve ser a amplitude dessas manifestações que começaram a aparecer país afora. O Ministério da Infraestrutura chegou a falar em quase 10 estados em que havia bloqueios de rodovias no decorrer do dia, e o mercado presta atenção para saber se essas manifestações vão ser mais duradouras a ponto de atrapalhar a dinâmica do funcionamento ou se podem ocasionar algum tipo de contratempo mais sério à frente também. O silêncio do presidente Bolsonaro nas horas que se seguiram à disputa também criaram uma espécie de expectativa no mercado para entender se o resultado da eleição seria reconhecido e em que nível isso aconteceria. A posição, no entanto, de outros atores da política institucional, como o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, reduziram as chances de ruído a partir desse impasse. Então, de um lado macro, os anúncios relativos ao time econômico, formação da equipe e formulação das propostas que vão ser apresentadas e discutidas com o Congresso nesse comecinho de mandato, e do outro lado, as repercussões e implicações dos movimentos que contestaram o resultado espalhados pelo país.